Oi, gente, eu sou o Tarek, eu tenho 23 anos e faço parte aqui do Projeto Das Estrelas, esse projeto que mudou minha vida para melhor, minha ascensão, evolução, graças a todos esses membros maravilhosos que me acolhem com muito amor. E hoje eu vou compartilhar com vocês a minha história, de como eu cheguei até aqui. Bom, desde a minha infância eu tenho sensibilidade. Hoje eu tenho consciência que eu sou sensitivo, sou médium, em vários padrões, né? Várias formas de se dizer, mas sempre fui muito sensível desde minha infância. E eu sentia a vibração do ambiente, a vibração das pessoas, as emoções, as energias, os campos energéticos, mas eu não tinha consciência disso. Eu não fazia parte de nenhuma cultura religiosa ou com ensinamento, acompanhamento, nenhuma religião assim, então eu não fui iniciado em nenhuma das práticas. Eu sempre conheci muitas religiões, mas nunca fiquei em alguma assim. Mas a sensibilidade sempre me foi um desafio para mim, desde a minha infância, onde eu era muito hiperativo e o meu humor mudava constantemente. E hoje eu entendo que era porque eu acessava o campo das pessoas. Eu era muito passivo às situações. Então, nos lugares que eu ia, eu esperava um pouco o impulso do outro para ir adiante. E eu comecei a perceber que muitas das vezes a energia do outro ficava em mim e eu acabava tendo algumas atitudes conforme aquilo. Mas depois, quando eu estava só, eu ficava neutralizado. Eu tinha muitos pesadelos, então quando eu dormia, a energia de todo mundo que eu convivia durante o dia ficava passando na minha mente, porque continuava no meu campo, então eu via os medos das pessoas, os pensamentos, as histórias, as preocupações, as alegrias, e não vinham várias imagens, até que eu demorava 1, 2 horas para dormir e adormecia. Eu não falava disso para ninguém, porque eu não tinha nem consciência de que isso acontecia, para mim era completamente normal, mas ia me estressando, eu não ficava em paz com isso, eu não ficava com a minha própria energia, porque eu estava conectado com as outras. Então eu cresci, na minha infância foi assim. Eu recebi algumas intuições que hoje eu tenho consciência de que eram canalizações, mensagens assim que outras energias, outros espíritos passavam para mim. Eu não, na minha infância eu não chegava a ver, mas eu ouvia muito bem e sentia muito as presenças. Então, como um exemplo, uma vez eu estava sozinho em casa, eu tinha uns 7 anos, e eu ouvi dizer assim: liga para sua mãe e fala que a casa tá pegando fogo. E depois eu fiz. E aí minha mãe chegou e não tinha nenhum fogo. E ela falou: por que você me ligou? Eu falei: porque eu ouvi que era pra te contar. E aí dá-lhe castigo, né? E eu ficava meio assim: nossa, mas não fui eu. Parece, né, que veio alguma coisa aqui e me falou, mas não tinha como. Eu não entendia, né? Não tinha assim. E minha família também, eu acredito que passou pelo mesmo desafio de ter alguém com essa sensibilidade, né? Aprender a lidar com isso também. E inúmeras situações onde eu tinha uma explosão de sentimentos e acabava tendo alguma reação um pouco acima das reações que eu gostaria de ter, sabe? Eu gostava de fazer as coisas bem bonitinho, de ser criativo, de construir, de me expressar, mas geralmente vinha com muita energia para fazer algo negativo ou algo muito espontâneo, além do que eu gostaria. E quando era negativo, coisas prejudiciais mesmo, pensamentos horríveis, coisas negativas, né? As energias vinham e chegavam. E continuou, isso me incomodava de certa forma. Passei por alguns traumas, faz parte também, né, de tudo isso. Mas quando chegou na minha adolescência, eu acho que eu me distraí um pouco com isso e fiquei mais presente para o mundo físico. Eu nunca me encantei pelo mundo físico, essas coisas daqui, sempre para mim nunca me puxou atenção, sempre gostava das coisas mais fantasiosas, coisas distantes, assuntos tipo carro, família, dinheiro, isso para mim não significava nada. Então, quando eu saí do meu ensino médio, foi uma época onde eu exercitei muito a minha comunicação e expressão lá. Eu fui explorei muito esses meus sentidos e gostei muito, foi uma época boa. Porém, quando eu cheguei na vida adulta, de trabalho, eu tive
eu entrei nesse sistema mais profundamente. Então, eu acredito que aí as coisas começaram a fazer mais efeito, né? Eu diria sair do controle, mas elas tomaram mais posição. Eu arrumei um emprego muito bom. Era um emprego em CLT, um emprego padrão, né, do sistema, e onde tinha todos os recursos, todo o equilíbrio, todo o crescimento ali, era muito favorável. Eu me dava muito bem. E chegou o período onde eu estava tão bem que eu cheguei até a ficar um pouco com tédio. Então, neste momento onde eu me encaixei, eu me desencaixei. Então, fazem 2 anos isso, a minha clarividência apareceu, minha sensibilidade começou, de repente ela expandiu. Eu comecei a ver as energias dos lugares, das situações, das árvores, do chão, das casas, das pessoas. Eu sempre estava... Eu não me sentia completo, eu me sentia diferente, porque eu queria ter uma vida comum, eu queria, sabe, ter um trabalho, um relacionamento, estudar, fazer uma faculdade, coisa de jovem, coisa de gente que coloca na nossa cabeça aqui no sistema. Mas eu não tinha nada disso, eu tinha um trabalho, eu tinha um relacionamento, não tinha faculdade, mas tinha algumas formações, e eu não queria sair disso, né? Mas a espiritualidade veio e trouxe esse movimento totalmente para mim. O primeiro movimento que foi feito foi eu começar a ver as energias, e isso eu era muito cético, eu não acreditava em cristais, vibração, cristal, planta, ervas, para mim isso era balela, isso era coisa que como é que uma pedra vai ajudar alguém? Esse era o meu pensamento, né? As coisas são concretas. Então eu só acreditei depois que eu comecei a experienciar e passar pela experiência realmente, de estar vendo a coisa ali e ficar, meu Deus, o que está acontecendo? Então eu comecei a conversar com pessoas para começar a estudar isso, porque eu não tinha lido nenhum livro sobre clarividência, nenhum livro sobre espiritualidade, e como é que eu estou sabendo dessas coisas agora? Então conversar com alguém e saber qual é o problema dela, saber o que ela está sentindo, e ver o que é melhor para ela, isso tudo vinha para mim claro. Eu olhava para a pessoa assim e vinha como um holograma assim, o que ela tinha que fazer, e eu acabava falando e tinha as comprovações. Então começou a ficar séria a situação. Eu falei, olha, alguma coisa está acontecendo. Então eu entrei num relacionamento com o meu ex-namorado. Na época eu acreditava que era um relacionamento fantástico, muito bonito. Então eu tinha um relacionamento e um emprego. Mas de repente eu encontrei um documentário, porque essas experiências extrasensoriais começaram a ficar mais fortes. Então eu procurei resultados científicos, porque eu já não estava tão assim a fundo com a espiritualidade, eu não queria voltar para esse método religioso, então fui procurar na ciência. E eu acabei encontrando um documentário americano dizendo sobre os super-humanos e a capacidade psíquica do cérebro de perceber as energias, física quântica, as vibrações. Essas coisas meio paranormais começaram a fazer sentido para mim. Então eu percebi, olha, alguma coisa está acontecendo, isso não é brincadeira, tem algo acontecendo realmente. E eu comecei a explorar isso. Então teve um dia, porque vinha a informação para mim e me prejudicava, porque eu não sabia como controlar e absorver. Então eu acabava ficando com excesso, com dor de cabeça, com estresse, e eu sentia que isso queria sair, queria se expressar. Então um belo dia, na casa do meu ex-namorado, contar essa história, eu estava lá e eu levantei assim e falei, eu deixo fluir. E eu vi a energia da casa dele inteira. E estava completamente imunda, estava suja, estava um desastre. E aí, quando eu comecei a ver que eu conseguia ver, eu entendi que eu conseguia também moldar e manipular a energia. E eu estava lá explorando e fui. E comecei a limpar a casa. Não tinha incenso, não tinha água, não tinha cristal, não tinha nada. Tinha eu. Eu e a energia astral. Então fui, limpei a casa dele, tive conexões com algumas criaturas, algumas consciências que estavam ali, né? Alguns encaminhamentos, algumas conversas que tive ali de coisas negativas que estavam. No dia seguinte eu me prejudiquei completamente, porque eu não estava preparado. Então eu fui parar no hospital, peguei uma gripe, um resfriado, uma virose. E hoje entendo que era consequência das energias que eu absorvi de lá. Esse relacionamento durou um mês, porque de repente eu estava sentado assim e eu senti uma energia muito boa, uma presença muito boa, dizendo assim, vamos embora, agora você tem que saber quem você é e ir para o próximo nível. Então eu vi quem era, hoje eu sei quem é, que é minha mentora espiritual, e ela me acolhia muito, eu senti essa presença feminina muito forte. Então eu levantei, peguei minhas coisas e falei, olha, eu estou indo embora, acabou o relacionamento. O cara não entendeu nada,
Eu também não estava entendendo nada, mas eu agradeci, eu formalizei, eu falei, olha, foi magnífico, você é um príncipe, você me trata super bem, tá tudo completo, mas eu sinto um chamado. É como o filmezinho da Moana, que o mar chama ela, eu senti alguma coisa me chamando. E ele não gostou, claro, falou que não queria me ver nunca mais, não entendia nada. E terminamos e fui embora. Mas eu me sentia muito bem, eu lembro que eu saía na rua assim chorando, porque eu sentia alguma coisa me chamar. E os próximos eventos foram se complementando como um quebra-cabeça, as coisas foram encaixando, né? E foi no momento que a minha irmã nasceu, minha irmã tem 2 anos, e eu estava explorando tanto essa sensibilidade, eu comecei a ler as energias, a ter contato com o baralho cigano, depois com o tarô, fazer atendimentos, né, consultorias energéticas, essas coisas, e eu comecei a ver, talvez eu possa adaptar isso para um trabalho, para alguma coisa útil, porque eu me sentia eu queria ser mais útil do que só trabalhar, eu era porteiro, então eu não queria só ficar na portaria o dia inteiro, eu queria fazer mais com tudo aquilo que eu tinha. Então, a minha irmã nasceu e eu falei pra minha mãe, deixa em vez de você pagar alguém para cuidar da neném, eu vou cuidar, e eu saio do meu emprego, e aí eu tenho a oportunidade de estudar o meu potencial, para saber o que eu sou. Então, eu saí, e passei, acho que foram 6 meses cuidando dela, e tava tudo bem, eu comecei a pensar em realmente estar com a espiritualidade para atender as pessoas, utilizar essa capacidade científica que eu entendi, mas ainda assim eu não estava em nenhum projeto ou nenhuma religião e nada, então não tinha alguém assim fisicamente me ajudando. Mas as coisas começaram a ter um movimento meio linear assim quando eu decidi morar sozinho. Daí eu fui para uma kitnet e aluguei uma kitnet e eu decidi chamá-la de santuário. Ela tinha 2 cômodos, então metade era o meu quarto e metade era o santuário onde eu fazia os atendimentos. E eu comecei a ver as criaturas elementais, os animais elementais, e eram fantásticos. E as fadas, as espécies, são como os animais aqui da Terra, só que de um jeito mais evoluído, um jeito mais moldado. Eles têm infinitas espécies e estão constantemente no nosso planeta, né, para isso. Na época eu não sabia o que eram esses animais elementais, porque eu nunca tinha estudado, mas eu comecei a ver eles lá no santuário onde eu estava, aí eles conversarem comigo, aí eu ver os dragões, ver essas criaturas, e daí eu comecei a ter conexão com essas criaturas elementais. E foi quando eu comecei a ver o círculo de transmutação, que é um círculo que aparecia na minha mão, na palma da minha mão. E eu não sabia o que era um círculo dourado, assim, e eu vi os símbolos, e ele se mexia, assim, e eu tinha um amigo que eu conversava com ele sobre isso, com quem eu tinha para conversar, não conhecia muitas pessoas, e aí descobrimos que era um ciclo de transmutação da alquimia, que era usado para transmutar a energia da magia antigamente, dos elementos. E começou o mistério, por que eu tenho isso, por que eu tenho isso assim, isso eu nunca estudei, meu Deus do céu, eu nunca aprendi nada disso, e foi. Mas quando eu comecei a morar sozinho, eu cheguei a frequentar um terreno religioso de Umbanda, né? E aí começou a ficar mais forte a coisa. Eu não fiz parte em si, mas eu experienciei muito de como é a cultura de lá, de como que a espiritualidade funciona lá. E isso aumentou muito o meu campo. Só que como eu estava sem proteção, completamente sem nada, né? Eu estava só aberto, conectado, eu acabei acessando as entidades que não estão na luz também. Então eu comecei a sentir e ter influências muito negativas, que eu tinha muito arrependimento e frustração quando elas se manifestavam, quando vinha um pensamento ou uma intuição. Então hoje eu trabalho para perceber que a intuição que eu tenho hoje é muito positiva, diferente das que eu tinha, porque hoje eu estou no controle. Mas o que aconteceu foi que em um momento eu tinha muitos desafios com a minha família, porque não era muito aceito, né? Desde eu tenho 23 anos, então na adolescência, quando eu declarei que eu sou gay para minha família, então foi muito difícil. Então, para mim, e aceitar a espiritualidade, aceitar toda essa diferença, eu ser diferente era um tabu para mim. Eu queria ser comum, como todo mundo, para ser aceito. E teve um belo momento onde eu estava em casa e eu senti um impulso de energia, de raiva muito forte. E eu não sabia lidar com a raiva de não ser aceito, porque eu estava tendo tantas experiências e eu queria que a minha família visse aquilo para me aceitar, e eles não aceitaram.
Então eu explodi de energia. Eu entrei em descontrole totalmente. Vinha raiva, vinha estresse, vinha tristeza. Quebrei janela, quebrei móveis. Eu tive o que é conhecido aqui como surto, né? Mas é natural da expressão de quem estava nessa situação. E então eu cheguei perto do suicídio, porque eu escrevi uma carta de suicídio naquele dia, porque eu não me achava pertencente ao planeta. Então eu falava, gente, eu sou inútil aqui. Por que é que eu tenho tanta sensibilidade? Para quê? Por que Deus me fez assim? Por que eu tenho tudo isso? É só para me passar raiva, para eu me sentir diferente? Então eu não quero ficar aqui. Então eu escrevi uma carta de suicídio e publiquei no meu Instagram. E era com muita energia, eu coloquei muita energia naquilo. E eu coloquei lá, e meu Instagram tinha algumas coisas espirituais, porque eu tinha divulgado minha limpeza energética, harmonização, limpeza de espírito, eu tinha divulgado muitas coisas, e de repente entrou uma carta de suicídio lá. Então os amigos que eu fiz no ritual da ayahuasca, eles viram aquilo e foram me visitar no dia seguinte. E daí eu recebi o convite para ir para uma clínica psiquiátrica, porque era entendido de que eu estava psiquicamente instável e não poderia ficar ali, que eu precisava de ajuda. Eu aceitei, porque eu só senti de aceitar e fui para lá. Então, foi ano passado, em julho, e quando eu cheguei na clínica psiquiátrica, eu comecei a tomar os remédios para ansiedade, depressão e bipolaridade, porque eu estava com um transtorno emocional. Então, quando eu cheguei lá, eu me sentia completamente quando essas histórias que dizem sobre a transição da desencarnação, que você passa pelo umbral e depois vai pro plano espiritual, porque a gente chega lá na clínica psiquiátrica e você fica num lugar ruim, é onde as pessoas que não estão estáveis ficam, até eles verem que você está estável para sair, você fica lá. Então tinham pessoas completamente que precisavam de muita ajuda. Eu estava super consciente, eu acordei lá e ficava, o que está acontecendo? O que são essas pessoas? E elas não estavam bem, eles não conseguiam falar, era muito ruim. Não saía, não tinha planta, não tinha nada. Só tinha uma portinha que saía comida e você ia comia e era meio sujo, não era agradável. E eu passei 2 noites lá e eu falei, caramba, eu não quero ficar aqui. Então eles viram que eu não tive outro surto, que eu estava instável, e me liberaram para convivência. Quando eu saí para convivência, daí sim, era um lugar muito bonito, era um espaço grande, uma clínica com jardim, era muito grande, muito bonito. E eu encontrei uma colega lá que eu conheci no hospital, porque antes de ir para a clínica eu fiquei internado 2 dias no hospital. E os 2 dias eu estava completamente dopado, porque eles me doparam totalmente, porque eu não estava falando nada com nada. E na época eu estava tão assim, indignado com a não aceitação do planeta comigo, que eu lembro que eu disse a seguinte frase no hospital. Eu estava muito conectado com o astral, hoje eu tenho consciência disso, que o meu corpo estava aqui, mas eu estava no astral. E como eu tenho controle energético no astral, eu falava para quem estava comigo do meu lado, eu não quero ficar aqui. Se vocês não deixarem eu ficar aqui, eu vou incendiar o hospital inteiro no astral. O que dá para fazer? Era a reação que eu tinha muita raiva. Mas então eu conheci essa amiga no hospital, que entrou na mesma clínica que eu, então conversávamos muito lá. Então eu percebi com um olhar espiritual, lá dentro daquele espaço, que muitas pessoas que têm uma sensibilidade espiritual também estão lá. Muitos jovens da minha idade, era muita gente que estava lá. Não só com os transtornos, né, que eles consideram pessoa com transtorno mental e dependência química que estavam lá. Mas eu achava eles fantásticos. Eu me senti muito acolhido. Eu me sentia aceito. Eu me sentia que eu estava com pessoas como eu, que não eram aceitas e foram colocadas ali por algum mal entendido. Então é importante terem essa consciência, principalmente os pais, porque eu lembro que a minha mãe, mesmo não tendo tanta aceitação assim, ela ficou muito preocupada com eu estar lá. A minha ausência preocupou ela muito. E eu percebi que não só ela, mas muitos outros pais não estavam preparados para entender o que estava acontecendo com o filho lá dentro.
que de fato acontece com a gente, qual que é a verdade da situação. Então eu passei 21 dias lá e saí, e foi um milagre, porque as pessoas ficam 3 meses lá, mas teve um momento que eu parei as minhas conexões psíquicas, porque meu cérebro não estava bem, e com a inserção dos remédios, a química aumenta e estressa muito mais os neurônios. Então eu parei, eu tive um pesadelo só, que eu via muitas bruxas e entidades e monstros assim me querendo naquela noite, um pesadelo. E foi até engraçado, porque eles me deram 2 remédios. E aí no dia que eu tive o pesadelo, eu falei pro psiquiatra assim, eu tive um pesadelo. Ele falou: você dormiu bem? Eu falei: eu tive um pesadelo. Sincero, eu falei: eu tive um pesadelo, mas tá tudo bem comigo. E aí, porque eu tive um pesadelo, ele me aumentou outro remédio. E eu acho muito engraçado, porque eu falei: se eu não tivesse falado que eu tinha tido um pesadelo, eu nunca teria tomado aquele remédio. Mas ele me deu o remédio porque eu tive um pesadelo. E aí eu aceitava, né? Não tinha o que fazer se eu não tomasse, né? Vai saber o que ia acontecer. Mas então, daquele dia em diante, eu desliguei totalmente minha mediunidade e eu não via nada. Mas isso durou uns 5 dias lá. No 6º, eu comecei a ter algumas sensações diferentes. Eram muito boas. Então, como a gente tinha os horários certinhos e muito jardim para ficar, eu olhava para a lua, eu olhava para o céu. Então, meu tempo meditativo aumentou muito, meu tempo de oração. E eu pedia sempre assim, eu fiz uma declaração, eu falei, eu conseguia ver, eu não tinha celular lá, não tem tecnologia, mas eu sabia ver a lua. Então eu falava: na próxima lua cheia eu quero estar em casa. E eu fazia isso muito forte. E aí, na lua cheia de 80%, eu já estava em casa. Ela não estava totalmente cheia, mas eu já estava em casa. E então eu voltei, passei 3 meses de recuperação, continuando o tratamento em casa, com a minha família, né? Era muito ruim, porque eu deitava assim na minha cama e voltar onde eu tive o trauma, voltar onde eu tive a explosão de energia, eu continuei vendo a cena se repetindo. Então eu entrei com terapia de música, Ho'oponopono, mais meditação, mais descanso, cura com a água, e daí fiz terapia, fomos para outro psiquiatra para trocar os medicamentos. Então minha família me acompanhava da forma que achava que era a mais ideal para a situação. Também frequentei um lugar espiritual, onde fizemos um trabalho espiritual para mim, de limpeza. Então, olha como estava a minha cabeça. Acabei de sair, não tenho mediunidade para nunca mais, porque isso é ruim. E daí a minha mediunidade volta porque eu vou para um lugar espiritual para fazer a cura de que um dia o medicamento fez, porque eu ativei o espiritual. Então eu começava a falar: o que está acontecendo aqui? Mas começou a voltar de uma forma boa, porque de fato eu entendi que o que é de Deus permanece. Então não há como colocarem algo em mim, tentarem acessar o meu cérebro, porque a natureza se expressa. Então, mesmo eu ainda tomando os medicamentos por vários meses, a sensibilidade voltou. Então eu aprendi, eu vou ter que lidar com isso de uma forma mais forte, porque agora eu estou mais forte e com mais controle. Então, arrumei um emprego online, estava com 22 anos, comecei a trabalhar home office em casa, me ajudou bastante. E de repente eu encontrei numa reunião de trabalho a Sheila, aqui do Projeto As Estrelas, e no momento eu tinha retornado, em janeiro de 2024, esse ano, eu comprei um baralho de tarô, porque eu queria ler tarô para as pessoas, para ajudar elas. É um trabalho que eu faço hoje também. E eu já tinha atendido algumas pessoas do meu trabalho, eu trabalhava com o pessoal dos Estados Unidos, então tinha contato com eles, assim, então eu falava do que eu podia. A minha própria chefe, fiz alguns atendimentos com ela, energéticos de harmonização. E eu comecei a perceber, nossa, realmente alguma coisa boa está acontecendo. E quando eu entrei no projeto, eu comecei a entrar nessa egrégora, porque temos as reuniões espirituais. Eu comecei a entender mais tudo que aconteceu com meus traumas, os meus eventos, conversar com a Sheila, com o Gonçalo, com os participantes, os membros. As mensagens, as canalizações para mim, que estava ali no projeto, as mensagens dos espíritos para mim, era muito fortalecedora. Então, 2 meses com o projeto, de repente, acabou os meus remédios, eu fui liberado das medicações, e muita gente ficou muito preocupada, assim, né? Tipo: ai meu Deus, o Tarek vai surtar de novo, ele vai
sair da paz, né? Porque ele está controlado, então temos que controlar ele para ele não ficar assim. Mas desde então, sinceramente, hoje eu sinto muito mais paz do que quando eu estava tomando os remédios calmantes. Eu estou com muito mais controle e estabilidade das minhas emoções. E é graças à espiritualidade, principalmente a minha espiritualidade que me fez chegar até aqui. Hoje eu controlo o que vejo, eu tenho clarividência, clareaudiência, eu vejo, escuto, sinto, penso, desdobro, o que imaginar eu estou fazendo. E hoje com muito orgulho e com muita vontade, porque eu consigo controlar o que vejo no momento certo, principalmente nos meus atendimentos e nos resgates, nas mensagens espirituais. E eu quero convidar todos vocês que se conectam com essa mensagem, que também conhecem jovens, se você é um jovem que passa por isso, por esses desafios da sociedade, em se encaixar com a tua sensibilidade, mesmo que você nunca tenha sido inserido em algo, eu não fui, e mesmo assim isso floresceu em mim. Então saiba que é normal, tá tudo bem. Mesmo que não passa na TV, que ninguém fala disso, tá tudo bem, porque eles não vão falar, porque quem tem que falar é você. Igual eu tô falando agora. Você tem que se expressar e deixar surgir, para que tudo se cure, tudo se multiplique, tudo floresça em você, em autenticidade, para você ser quem você é. Encontrar a paz, a harmonia e todas as causas que eles encontram uma resposta. Ah, você tem isso, então por isso você é bipolar, então você é depressivo, então você é a sua ansiedade. Não é nada disso, gente. Isso são só os resultados que para eles são os certos, mas que todo mundo sabe, entende o que de fato está certo. Às vezes falar que uma pessoa é bipolar é só um trauma de infância que está gerado na mente dela e que faz ela ter esse impulso. Alguém está deprimido, está com uma energia negativa que está ali por meses com ela. E que num piscar de olhos, você faz um atendimento, aquela pessoa renasce e evita um monte de coisa. Então não é causa, a sua causa não é o fim do mundo. Ah, porque eu sou assim, você assim para sempre. Não, é mentira. Não é nada disso. A verdade é sua, é unificada. Então pare de acreditar nessas mentirinhas que colocam na sua cabeça e acredita na verdade que vem do seu coração. Para que você se harmonize e se sinta completo com você. Eu estou aqui no projeto, meu contato está aqui, qualquer um que quiser se conectar, temos muitos projetos assim adiante, muitas coisas para crescer, para compartilhar juntos. Beijo para todo mundo.